Então, qual é o papel dos filhos nesse momento de tempos difíceis? O papel de todo filho é aprender. Aprender sem se confundir. Aprender com clareza. Nós precisamos de jovens e de crianças que entendam qual é o papel deles. E eles têm um papel na sociedade e eles têm responsabilidades. Cada idade tem responsabilidade. É proporcional à idade, mas existe. Não adianta falar assim, quando fizer 10 anos, aí eu ensino para ele e a gente senta e conversa. Não, toda idade tem a sua responsabilidade. Você vai conversar de acordo com o discernimento da criança, você vai conversar na linguagem da criança, mas isso tem que acontecer, tá? Então, aprender sem se confundir. Por que eu falo de confusão? Porque a gente está falando em uma época em que as pessoas, as crianças, os jovens, eles têm que aprender a respeitar, mas a gente está vivendo tempos de permissão, tempos permissivos. Então, a gente vê, por exemplo, criança de 3 anos batendo na cara da mãe, batendo na cara do pai, né? Batendo de verdade, e todo mundo acha bonito, acha legal, e é legal, é engraçado. Só que aquilo ali já se estabelece um tipo de relação, que depois com 10, talvez ela não esteja batendo, mas vai estar xingando, não vai estar obedecendo, não vai estar querendo vestir a roupa que ela tem que vestir, não vai querer ir para a escola. Eu atendo pessoas que têm adolescentes em casa que eles ficam 3 meses, às vezes, sem ir para a escola, porque não quer ir. E isso não é bom para ninguém, não é bom para a família, não é bom para o adolescente, né? Então, aprender a respeitar em tempos permissivos, para muita gente, para muita criança é confuso. Você entra no YouTube, o pessoal está fazendo piada com coisa séria. Hoje o jovem tem esse acesso, na televisão mesmo, hoje é muito flexível as coisas. Então, como que o jovem vai entender que ele tem que respeitar se está tudo liberado na sociedade? Assim, muita coisa hoje é liberada. E a gente está falando de um choque de gerações de pessoas que não foram cuidadas assim, não foram criadas assim. Outra coisa que confunde, aprender disciplina em tempos de distração. O adulto não consegue ter disciplina. Hoje a gente para no semáforo, a primeira coisa que a gente quer fazer é dar uma atualizada no celular, né? Não consegue ficar 30 segundos parado no semáforo, porque o celular faz sons diferentes, luzes diferentes para mensagens diferentes. E aí, como que a gente vai exigir que uma criança fique 2, 3 horas na sala de aula, ou até em casa mesmo, estudando, sem se distrair? Às vezes, isso acontece muito. No primeiro aniversário da criança, ela ganha um tablet. Será que está na hora de ganhar um tablet? Não, que ela não tem que aprender a usar. É diferente ela ter o tablet dela, e é diferente dela aprender a ter contato com a tecnologia, porque isso sim é necessário. Mas a gente tem que estabelecer limites. Mas a gente tem que ser um modelo. Não adianta, eu vou falar sobre a contradição lá na frente, não adianta você querer exigir do seu filho que ele tenha disciplina, que ele não se distraia, se você faz isso em casa. Gente, não adianta achar que criança é boba. A criança, ela observa tudo. O jovem sabe tudo. A criança que ela não sabe ainda raciocinar, que ela não tem um discernimento racional, ela sente. As crianças sentem quando os pais estão brigados, quando o pai está triste, quando a mãe está triste. A criança, ela começa a aprender desde a época da gestação. Ela não sabe ainda pensar muito bem, racionalizar, mas ela sente, ok? Então é importante ser um modelo também. E isso confunde as crianças, exigir disciplina em tempos de distração. E por último, para mim, isso aqui é o mais sintomático do momento: aprender a esforçar em tempos imediatistas. Nós vivemos em uma geração absolutamente imediatista. Eu cheguei a pegar a época do telefone fixo, que o telefone celular era um luxo que nem existia na minha realidade. E o telefone fixo era o quê? Você discava, o telefone tocava, se alguém estivesse em casa atendia, você tinha que esperar tocar, se não estivesse em casa, paciência. Hoje, como que funciona? Hoje você manda uma mensagem, 2 segundos depois você vê que a mensagem foi recebida, 3 segundos depois o WhatsApp te avisa que a pessoa visualizou a mensagem. Então não tem nem como mentir mais. E a geração que está vindo, e cada geração que vem, ela vem acostumada, é a realidade dela, é imediato, a mensagem é imediata, a comunicação é imediata. Então, ela acha que tudo na vida é imediato. Eu atendo jovens que falaram para mim assim: nossa, como eu queria ganhar dinheiro e não ter que fazer nada. Acho que todo mundo, né, queria ganhar dinheiro sem fazer nada.
Os jovens hoje eles acham que têm o direito de formar, porque formou, esforçou, né, no ensino superior, ele acha que tem o direito de sair no outro dia ganhando rios de dinheiro. O que é isso? Imediatismo. Ok? E isso aqui aparece em tudo na relação dos jovens com os pais. Eles exigem que os pais, e que a realidade, de certa maneira, assim, a comunidade, a sociedade, correspondam a todas as necessidades deles de uma maneira imediata. E aí falta a noção de esforço. E lá na frente, daqui a pouco eu vou falar por que o esforço é tão importante. O esforço, desenvolver essa noção de esforço, é uma vacina contra uma das doenças mais graves da atualidade e vai ser a doença do século, que vai matar mais que qualquer outra coisa. Isso já está acontecendo. Ok, se os filhos precisam aprender sem se confundir, o que precisam fazer os pais? Os pais precisam ensinar sem se desesperar. E eu sei que isso é muito difícil.